Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá? Primavera chegando aqui e aí no Brasil esfriando. Bom, mais ou menos, né? Hoje finalmente abriu um céu azul. Pois é, eu tenho. Escutei algumas pessoas comentaram no chat aí embaixo sobre o som. Tem que falhou, houve alguma falha no som no vídeo passado. Eu usei o programa da StreamYard, não está dando certo. Ele falha muito. Eu comecei nesse vídeo de hoje também tem uma parte que o som falha um pouco. Daí é por culpa da internet. Como eu falei com vocês em vídeos passados, a minha internet aqui é meio fraquinha. E não tem como aumentar. Eles fizeram uma reforma geral aqui no bairro, mas não fizeram as conexões ainda com a fibra ótica. Então a gente tem que esperar um pouco mais. Vamos continuar por aqui, né? Que tá dando certo. Causou uma polêmica incrível aí, o tal do beijo lá do líder religioso, Dalai Lama, né? Ai, ai, ai. Coisa horrível, né? Mas é bom entender que o budismo tibetano, e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essas deformações, essas corrupções que aconteceram nas religiões, não tem nada a ver com o budismo original, o budismo tibetano. O budismo tibetano é um amálgama de várias seitas animistas, é, misticismo exacerbado, seitas primitivas, bem primitivas, são incorporadas ali, que foram incorporadas ao budismo. Eles fazem coisas incríveis. Mas eu nunca li nada a respeito dessa coisa de língua, não, viu? Bárbaro, né? Pois é. Líderes de papel, líderes que não valem nada. É um Dalai Lama. A China botou ele para correr, não foi à toa. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essas deturpações de que a Irmandade da Serpente causou desde que ela veio para o nosso planeta. Assista um vídeo lá atrás, esse é o vídeo número 200. Tem um vídeo lá no início que eu falo sobre a Irmandade da Serpente e a corrupção da nossa civilização e o impedimento do nosso crescimento espiritual. Nesse caso aí, estão incluindo os arcontes, que evitam o nosso crescimento espiritual, sempre criando as confusões, sempre criando as guerras, sempre criando essa dissidência, que agora, então, nos últimos 3 anos, depois da pandemia, tá a toque de caixa. Os caras estão inventando confusão em tudo quanto é canto da nossa sociedade. Onde puder colocar um para brigar com o outro, eles colocam. É só olhar em volta. É um pesadelo. Hã? Então é isso. Muito obrigado àqueles que fizeram comentários aí no chat. Nós estamos lendo todos eles. Estivemos viajando, passamos a Páscoa fora. Estivemos com a netinha esses dias. Nem temos flores hoje, não tivemos nem tempo de passar no mercado, mas elas vão voltar já já. Pois é. Então nós vamos ter aí os deuses arianos. Índia. Né? Sempre quando falamos em deuses arianos, pensamos na Índia, pensamos naquela civilização fantástica, que pouco se fala. Se fala muito de maias, sumérios, egípcios, gregos, né? Roma, mas as pessoas esquecem um pouquinho o Oriente. E as respostas podem estar ali. Uma civilização muito pouco estudada pelo Ocidente, que é a civilização hindu, e a indo-ariana, né, como falamos em vários vídeos sobre a Indonésia também, sobre a China, mistério maior do que a China, se sabe muito pouco. Mas essa arrogância ocidental de achar que nós somos a perfeição. Pois é, a Índia é uma terra de mistério. E, na verdade, a Índia não era a Índia como nós conhecemos hoje, a Índia política. A Índia, o território, o subcontinente indiano, era composto de vários reinos, de sultanatos, né, de reinos variados. E foram conquistados pelos ingleses, dominados pelos ingleses. Eles fizeram a mesma tática, usaram a mesma tática que os holandeses usaram na Indonésia. Pegava um sultão, colocava para brigar com outro, uma ilha brigando com a outra, dava vantagens para um para brigar com o outro, provocando guerras civis e tal, montando sultanatos e reinos diferenciados. No final, eles ficavam brigando entre eles, enquanto os ingleses e os holandeses faziam uma farra. Assim os espanhóis fizeram também na América do Sul, os portugueses, etc. Todo colonizador é francês, né? Na Indochina, onde hoje é o Vietnã. Mas aí a Índia é um lugar onde as artes espirituais floresceram e as artes materiais desapareceram. É um país onde quase toda a vida é mantida sagrada, ainda que milhões de pessoas passem fome.
Para muitas pessoas, a nação índia e a religião hinduísta, né, o hinduísmo, parecem quase que inseparáveis, embora elas tenham sido criadas juntas, e juntas elas podem um dia também morrer. A religião hindu é praticada por quase 85% da população indiana, que é hoje de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, antes da sua arrogância religiosa, lembre-se, 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes. Porém, o hinduísmo continua sendo a maior religião praticada por lá. Existem outras derivações menores, o hinduísmo, o Islã também já entrou na Índia, tenta sobrepujar o hinduísmo, mas é muito difícil, quase que impossível. Então, essa religião ela não foi criada na Índia, o hinduísmo. O sistema de castas, a maioria dos deuses hindus, os rituais dos brahmas e a linguagem sânscrita, elas foram trazidas de fora e impostas ao povo da Índia por invasores estrangeiros há muitos séculos atrás, alguns milhares de anos. Segundo alguns historiadores, em algum lugar entre 1500 a.C., tempo de Tutmoses, no Egito, e 1200 a.C., tempo de Moisés, supostamente, o subcontinente hindu foi invadido do noroeste por tribos de pessoas conhecidas como arianos. Esses arianos se tornaram a nova classe governante da Índia e forçaram os nativos hindus ao status de serventes, como sempre. Quando tem um contato com a civilização superior, a inferior vai sucumbir, vai se submeter. Então, existem muitas teorias onde, primeiramente, de onde vieram os arianos. Uma hipótese comum é que os arianos se originaram nas estepes, né, nas planícies da Rússia. Olha aí. E se fala muito pouco também, né? E de lá eles podem ter migrado para a Europa e para a Mesopotâmia. Outros acreditam que os arianos cresceram da Europa e migraram em direção a leste. Alguns teóricos, ocasionalmente por razões racistas, afirmam que os arianos foram os fundadores das antigas civilizações mesopotâmicas, lá os Anunnakis, né? Os sumérios, e foram, portanto, os primitivos povos civilizados do mundo. Sempre essa arrogância. Essa teoria foi promovida durante o brutal regime nazista da Alemanha para impulsionar sua ideia da supremacia ariana. Os nazistas até mesmo afirmavam que os arianos foram originalmente criados por seres sobre-humanos que eram considerados como deuses de um mundo diferente. Uma crença similar foi expressa mais cedo na história. Por exemplo, quando o conquistador espanhol Pizarro invadiu a América do Sul em 1532, os nativos sul-americanos se referiam aos invasores hispânicos como Viracocha, o que significava os mestres brancos. As histórias nativas da América do Sul falam de uma raça mestre de enormes homens brancos, barbudos, que tinham vindo dos céus séculos antes. Segundo as histórias, esses mestres tinham reinado sobre as cidades sul-americanas antes de desaparecerem novamente, sempre com aquela promessa de um retorno no futuro. Todo mundo está esperando, né? Então, os nativos sul-americanos pensaram que os espanhóis eram os viracochas e que voltavam. Então, inicialmente, permitiram que os espanhóis tomassem ouro, né, e tesouros sem resistência nenhuma, praticamente. Depois eles foram dizimados. Bem, seja qual for a verdadeira origem da raça ariana, possa ou não ter sido lá das estepes russas, etc., muitas religiões e crenças místicas têm sido expressadas pelo mundo sobre a suposta superioridade da raça ariana sobre outras raças. E tais crenças, algumas vezes, são rotuladas de arianismo, daí vem a palavra arianismo. O arianismo é uma elevação dos arianos de pele branca sobre as outras raças, baseada na noção que os arianos sejam a raça escolhida ou criada por Deus, deuses tutelares. Como já comentei lá no vídeo, lá no início, sobre as religiões tutelares e as religiões Matrix, sobre a Irmandade da Serpente, que foi corrompida, inverteram tudo, ela passou a ser do mal quando era do bem. Então, nós vemos que outras raças, como os japoneses, também possuem lendas similares de terem nascido de deuses, chineses também, os polinésios, os índios americanos, etc. Todos eles eram deuses extraterrestres, o imperador sempre tem o seu sangue divino, os faraós, né? Eles eram tão importantes que o imperador japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, o Hirohito, os japoneses se matavam por causa dele. Eram os kamikazes, que gritavam Terueka Banzai pelo imperador e jogavam o combate no ataque suicida ou pilotando aqueles aviões kamikazes sobre os navios americanos no Oceano Pacífico.
Milhares de japoneses jovens morreram assim, morrendo pelo imperador e morriam com honra. Era a morte honrosa, o seppuku. Né? Então, o arianismo ele deve ser diferenciado do simples orgulho de uma herança racial. É natural que um grupo de pessoas unidas em uma base de herança comum, né, interesses ou estéticas, formem grupos e que cada um ele tem uma certa quantidade de orgulho da coisa que os une, né? Então, até um colecionadores de selos que se reúnem em grupos, né? Então, nós vamos ver que o homem gosta de se reunir com os iguais, com os que pensam iguais, são os clubes, são as fraternidades, as irmandades. O homem é um ser tribal, em essência. Não há nada ruim, né, de as pessoas sentirem orgulho da sua herança racial. A nocividade vem quando esse orgulho se torna preconceito contra aqueles que não partilham dos mesmos traços. Então, o racismo de um lado, o racismo do outro, né? O preconceito é dos dois lados. Todos nós estamos passando por isso agora. Mas, no final das contas, a pele é uma coisa superficial. Quando nós morremos, o cheiro é horrível. Todo mundo vai apodrecer do mesmo jeito. E a minhoca vai comer. Algumas vão até ter indigestão. Pois é. Quando nós nos reconhecemos como seres espirituais, os corpos que eles animam, como esse que eu tenho aqui, não vale mais nada do que um carro. Não vou ter que trocar de carro quando ficar velho. Né? Começa a dar encrenca, aquele Fusca 66 caidinho. Eu já tive um. A despeito disso, as instituições raciais têm sido um dos instrumentos mais bem-sucedidos usados na Terra para ter o ser humano desunido. Como está acontecendo agora, é uma briga incrível. O tal do identitarismo está acabando com tudo. É um jogando um contra o outro. Você vê um desenho, filme como o do Mario Bros. Agora, fez sucesso, os caras já falam, por que que não tem um hispânico? Por que que não tem isso? Por que que não tem aquilo? É sempre o sistema arrumando uma confusão entre grupos. Quanto mais eu colocar vocês para brigarem, melhor. Eu controlo tudo. Eu não vou deixar de paz. Então fica essa loucura, essa demência que tomou conta de vários países. No Brasil está terrível essa história. Né? Então, bom refletir. Eu não posso nem falar o que eu penso, porque mesmo o meu canal já está desmonetizado, ele cai. Então, nós vamos ver que todas as organizações da fraternidade, que eu sempre tenho falado, da Irmandade da Serpente Corrompida, eles tiveram uma tradição ariana, em muitas variações que existem dentro da fraternidade, né? Existem diversas variações, né? Em grupos de domínio, né? Rosa Cruz, maçonaria, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Budismo, Hinduísmo, Islã, etc. Estão somados as sociedades corrompidas, da Irmandade da Serpente Corrompida. As variações que elas tinham, né? Nem todas as variações, né, da fraternidade tiveram uma tradição ariana, não. Embora em muitas variações elas diziam que o ariano era importante você ser descendente dessa raça para que você tivesse uma recuperação espiritual correta. Então, isso era vital para a sua recuperação espiritual. Eles inventavam umas historinhas, né? É a mesma história que você tem que obedecer à religião para você ter a sua alma salva. Essa crença avançou, né, de forma violenta sobre todas as ramificações, sobre todas as religiões. Ela avançou sobre o materialismo, ela distorceu a necessidade da sobrevivência espiritual pela obsessão com o corpo. Vou explicar melhor. Toda essa coisa que existia, né, da crença numa recuperação espiritual, hoje em dia está vendo morrer, porque hoje a obsessão é pelo corpo, pelo agora, pelo aqui, pelo TikTok, pela aquelas filmezinhos de uma juventude obcecada por corpo, por forma, e de alguns envelhecer. E alguns nem chegam a envelhecer, ou então alguns envelhecem muito mal. Essa obsessão pelo corpo, e agora também relativa à cor da pele, à raça, é um dos caminhos que eles estão levando a raça humana a esquecer do seu caminho espiritual, né? Então eles acham que a pessoa não vai ter mais salvação nenhuma, ficam no hedonismo e no materialismo exacerbado. Então os arianos invadiram a Índia, né? Muito antes o subcontinente indiano, aquela região, eles vieram
pretensamente das estepes russas, antes que o monoteísmo entrasse lá, porque o monoteísmo entrou no Ocidente, com o cristianismo, o catolicismo e o Islã. Mas lá no Oriente, não. Até hoje, eles acreditam em milhares de deuses. Então a fraternidade foi lá, ela começou a enviar missionários tentando montar um sistema religioso. Algumas organizações da Fraternidade da Serpente do Oriente Médio e do Egito mantinham estreito laços com outras organizações. Elas conversavam entre elas. Eu não sou a favor da teoria do Sitchin, que os Anunnakis eram os mesmos deuses indianos, os mesmos deuses gregos depois os mesmos deuses da China, os mesmos deuses da Índia, os mesmos deuses dos maias. Não. Haviam diferenças entre eles. Foram várias etnias, várias agendas diferentes, povos ou raças diferentes. Ainda não sabemos de onde vieram exatamente. E dominaram várias regiões do planeta Terra durante um período. Depois se mataram. Nós estamos tentando achar qual foi esse motivo. O que houve? A turma deu linha. Pois bem, os líderes arianos da Índia, não só da Índia, mas de todo o Oriente Médio também, eles exigiam uma obediência, quer dizer, todos eles bem parecidos, né? Igualzinha dos deuses tutelares lá da idade espacial dos Anunnakis, né? Na Mesopotâmia. Os deuses que vieram dos espaços, aqueles que do céu vieram. Eles exigiam o mesmo tipo de comportamento, submissão, prestar culto a eles, prestar culto a trabalhar para, né? Eles eram considerados como deuses. Muitos deles tinham aparência humana, eram venerados pelos arianos e eram chamados de Ashura. Os hinos e devoções aos Ashuras são encontrados em uma grande coleção de escritos hindus, conhecidos como os Vedas. Em muitas descrições védicas dos Ashuras, elas são esquisitas, intrigantes. Né? Por exemplo, o hino Avata, o deus do vento, descreve uma carruagem no qual o deus viajava. Ele dizia o seguinte: esta carruagem tem uma notável similaridade às descrições que nós vemos no Velho Testamento, lá do Yahvé. As carruagens de Deus. Não é? Então, nós temos o hino, eu vou ler o hino agora para vocês. As primeiras 4 linhas declaram o seguinte, lá do hino Veda. Agora, a grandiosa carruagem de Vata, ela vai quebrando tudo, ela é como trovão, e o seu barulho é enorme. Para o céu que ela toca, faz lúrida a luz, um brilho fogoso vermelho, e redemoinhos aparecem por toda a terra. O resto do hino descreve o vento de um modo muito literal e reconhecível, parecido com os da Bíblia, descrições da Bíblia. As 4 linhas citadas acima, contudo, parecem descrever um veículo que viaja rapidamente pelo céu. Faz um barulho trovejante, emite uma luz feroz e faz com que o pó redemoinhe no solo. Isso pode ser um foguete ou um avião a jato, a reação. Outras traduções notáveis dos Vedas têm sido publicadas pela Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKC. É uma seita mundial fundada em 1965 por um negociante hindu aposentado e devotado à deidade hindu Krishna. As traduções da ISKC apresentam os antigos deuses hindus e seus serventes e reis humanos viajando em espaçonaves, se engajando em guerras interplanetárias e disparando armas que emitem poderosos raios de luz, assim como Star Wars. Né? Um exemplo deles está no Srimad Bhagavatam, no 6º canto, parte 3, onde está escrito o seguinte: há um tempo, quando o rei Sitaketu estava viajando no espaço externo em uma nave brilhante, efulgente, que foi dada a ele pelo Senhor Vishnu, que é o principal deus hindu, ele viu o Senhor Shiva, que é o outro deus hindu. No Srimad Bhagavatam, ele nos fala de uma raça de demônios que tinha invadido 3 sistemas planetários. E se opondo aos demônios estava o deus hindu Shiva, que possuía uma arma poderosa que ele disparava nas naves dos inimigos.
E as flechas libertadas pelo Senhor Shiva apareciam como raios de fogo se emanando do globo solar e cobriam três grandes naves gigantescas residenciais que não puderam mais ser vistas. E assim nós vamos vendo que em outras descrições dos Vedas, eles nos dão deuses de aparência humana que há milhares de anos atrás viajavam pelo espaço, né, pelo cosmos, em espaçonaves zumbidoras, engajadas em voos de guerra, em dogfight, como se fossem caças lutando um contra o outro e possuindo raios e de armas fatais. Tá lá, quem quiser ler, pega o Bhagavad Gita, que também tem, o Ramayana, o Mahabharata, tem vários, já citei nos vídeos, vários trechos. Então, como na Mesopotâmia e no Egito, muitos deuses hindus eram óbvias fabricações, alguma coisa bem romantizada, em cima daqueles elementos, né? Esses reis, esses deuses, eles foram cobertos por uma enorme mitologia que cobriam a história deles. Então, muitas histórias são fantasiosas, em cima de um acontecimento real. É nisso que a gente fica futucando para ver o que tem ali por trás. E parece para todo mundo, para os pesquisadores, que são meras uma obra de ficção. Né? Quando ele fala a sua nave espacial, ele chama de o seu castelo voador, a sua carruagem de fogo. Tem um trecho que eu já falei em outros vídeos sobre o salão de visitas, como eles apelidavam essas naves. O seu salão poderia voar pelo cosmos, visitar outros planetas e vai por aí afora. Então essa mitologia foi colocada em cima, porque os mais primitivos, os indianos, eles escreviam com aquele vocabulário que eles conheciam. Como eu tenho repetido várias vezes, todos esses deuses, todos esses seres, em todas as mitologias, em todas as histórias, em todo canto do planeta, eram seres especiais e separados. Havia uma diferença. O povão sempre estava ferrado. O povão era povão, como é até hoje. Ele não tinha acesso a isso. Bem diferente do que é hoje. Você até pode pegar um avião, como os deuses faziam, e voar na Europa, vir para a Europa, vir para o Brasil, viajar pelo mundo. Mas naquela época, só uma casta real era que podia. E seus consortes, etc. Tá? Então, aí nós vemos na descrição desses deuses Vedas, né, que nós encontramos pistas importantes a respeito do caráter desses governantes tutelares da humanidade. Os escritos hindus indicam que pessoas de diversas raças e personalidades compunham essa sociedade tutelar exatamente como acontece na sociedade humana hoje, por exemplo. Naquela época, alguns deuses eram retratados como tendo a pele azul, outros apresentavam uma atitude mais gentil e mais benevolente aos seres humanos, enquanto que outros não. Alguns exigiam até sacrifício humano. No tempo da invasão ariana, contudo, os opressivos eles eram opressivos e claramente dominantes. Né? E isso é evidente quando nós vemos o sistema social imposto sobre a Índia, né, por esses arianos, que foi o sistema de castas, um sistema destinado a criar as amarras espirituais humanas, né? Criar amarras espirituais, não deixar você se desenvolver. Em todos os lugares, essas amarras foram parcialmente cumpridas ao dar às verdades espirituais uma falsa distorção. O resultado foi que na Índia se criou uma instituição feudal conhecida como sistema de castas, onde você pertence a uma casta, você não sai dela, você jamais sairá dela. E você não tem acesso a outras castas. O sistema ariano de casta dita que cada pessoa nasce na classe social e ocupacional referente a ela. Por exemplo, a casta do pai. O indivíduo nunca pode deixar essa casta a despeito do talento ou personalidade da pessoa. Cada estrato social tem seu próprio comércio, costume e ritual. Membros da classe mais baixa são conhecidos como fora das castas ou intocáveis. Geralmente realizam trabalho serviçal e vivem nas mais abjetas pobrezas. Os intocáveis, eles são evitados pelas classes superiores. As classes mais altas são os governantes e os sacerdotes brahmas. Durante essa invasão ariana, e por um longo tempo a partir daí, as castas mais altas eram compostas naturalmente pelos próprios arianos. O sistema de castas ainda é praticado na Índia hoje, embora não seja mais tão rígido como foi, né? E a condição dos intocáveis hoje está, de uma certa forma, facilitada. Mas nós vemos isso na sociedade moderna, no Brasil, quem nasce pobre é um problema sério para poder ficar rico.
vai poder se desenvolver, estudar numa universidade federal, só se tiver grana, porque tem que estudar no regime horroroso. A maioria das pessoas de baixa renda estuda em universidade particular, não é? E na Europa ou nos Estados Unidos, só quem tem muita grana. Quando a criança nasce, você começa a fazer uma caderneta de poupança para eles poderem ir para as universidades, ou então contar com uma bolsa. E lá no norte da Índia, voltando para lá, os hindus de pele mais clara, que descendiam dos originais invasores arianos, continuavam a dominar as classes. Eles sempre eram as classes superiores. A força e as pressões econômicas eram instrumentos iniciais usados pelos invasores arianos para preservar o sistema de casta. E lá pelo século IV a.C., as crenças religiosas distorcidas emergiram com um terceiro instrumento importante. A religião hindu, ela contém a verdade de que um ser espiritual não perece com o corpo. O hinduísmo ensina que depois da morte do corpo, um ser espiritual geralmente busca e anima um outro corpo recém-nascido. Esse processo é frequentemente chamado de reencarnação e resulta no fenômeno das chamadas vidas passadas. Muitas pessoas são capazes de recordar suas vidas passadas, às vezes em detalhes notáveis. A evidência acumulada da pesquisa moderna do fenômeno das vidas passadas indica que fatores altamente aleatórios geralmente determinariam o novo corpo que um ser espiritual viria ter. Tais fatores podem incluir a localização da pessoa no tempo, né, da morte, no tempo da sua morte, a proximidade de novos corpos, né, disponíveis, a possibilidade da pessoa escolher um corpo, masculino ou feminino. Isso vai depender de quanto feliz ela foi na vida passada. Existem várias variáveis, né? Então, a tomada de um novo corpo para um ser espiritual é uma atividade altamente aleatória e imprevisível, na qual claramente o acaso desempenha um papel super importante. Já na religião ariana, ela distorce assim, o entendimento desse processo simples ao ensinar que a ideia errada que o renascimento, a reencarnação, é governado por uma lei universal inalterável que dita que cada renascimento é um passo evolutivo em uma direção ou se afastando dela, né? Em direção da perfeição ou se afastando dela. É um caminho evolutivo espiritual e da libertação, mas só dentro da sua casta. Cada casta hindu é dita ser um passo nessa escada cósmica. Se uma pessoa se comportou de acordo com as leis e deveres da casta dela, lhes é dito que eles avançariam para a próxima casta superior no seu próximo renascimento. Se eles falhassem seus deveres, eles nasceriam numa casta inferior. Pois bem, o hinduísmo é uma religião curiosa, é uma religião muito curiosa, muito interessante. Mas ela vem padecer dos mesmos problemas que todas as outras religiões. Por isso que eu comecei falando sobre o problema com o Dalai Lama, né? Pois é, porque já é uma religião corrompida. Ele se colocou como líder por um processo muito estranho. Ele é escolhido de acordo com características do Lama anterior. Eles acham que ele é a reencarnação do anterior. Você não tem como provar isso. Existe um mecanismo muito poderoso que impede isso. Algumas pessoas conseguem lembrar das suas vidas passadas, mas isso é muito raro. Existem processos para isso. Mas, enfim, quando nós vamos ver a corrupção que existe nas grandes religiões, nós vemos por que ele realizou aquele ato que chocou o mundo inteiro. Eu não posso falar a palavra aqui, porque senão dá problemas, né? Mas isso acontece na católica, na protestante, o tempo todo, né? Eles colocam que você não pode ter um casamento, não pode casar, não pode ter um companheiro, não pode ter nada, e vai ficar no claustro. O Buda não ensinou nada disso. Assim como Jesus Cristo também não ensinou ninguém a ser freira, a ser padre, né, manter o celibato, etc. Nada disso está lá nas raízes dessas religiões Mavericks, que eu já falei sobre elas, que surgiram para libertar e não para aprisionar. Então, o hinduísmo é essa coisa. Eu vou chegar no budismo, né? Depois eu vou falar sobre o cristianismo, o islã, e volto para o Egito. Mas ele tentou absorver e incorporar quase todas as novas ideias religiosas impostas sobre elas, a religião hindu, né? Mas sem se desfazer das velhas ideias. Sempre manteve aqueles rituais antigos, né? Bem ancestrais. Por isso que, por essa razão, o hinduísmo hoje ele é uma mistura de várias religiões, as religiões que ocorreram na Índia no passado, em toda a região da Índia,
né? E tal como a religião ariana, que ainda predomina, e o budismo e o islamismo, né, que também foram dominados por essa Irmandade da Serpente, que nós vamos voltar a falar nela, tem bastante assunto ainda. Essa Irmandade da Serpente ela veio corromper depois, logo depois surge o budismo, chega o cristianismo e o islã. Buda é 500 anos antes de Cristo, 550. Então, nós vemos que existiu uma tradição muito antiga na Índia e que essa tradição ainda conta alguma coisa da antiga religião dos Vedas. É importante ver que os indianos eles já conheciam que todo o sistema cósmico, que havia outros planetas, assim como os maias, assim como os sumérios, conheciam uma cosmogonia, já conheciam os sumérios, uma parcela deles, quando chega na Babilônia, porque eles acreditavam que a Terra tinha um domo em cima, né? Tem muita gente que acredita até hoje. Mas os hindus não. Eles já sabiam que havia outros planetas, sistemas incríveis, né? Outros universos. Isso é fantástico, muito fantástico. Eu estou lendo agora o Mahabharata outra vez, é gigantesco. Então, e a sala das reuniões é uma coisa maravilhosa, é uma viagem incrível. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as religiões Maverick, sobre as religiões tutelares. Eu já falei anteriormente, vou voltar a falar agora de uma forma expandida, entrando em maiores detalhes. Nessa época que o nosso mundo está passando por grandes modificações. Ontem eu estava no centro, passeando com a minha neta, com a Magdalena. Interromperam o trânsito policial. O centro de Amsterdã, quem conhece, é um ovo, é tudo muito apertadinho. Policiais para todo lado, era o seu Macronzinho que ia passar. Ele teve aqui uma reunião com o rei e com o primeiro-ministro. Claro que aconteceram protestos e ele teve a sua palestra lá no parlamento interrompida. Os seguranças retiraram os protestantes e tais. O camarada veio agora da China com novidades, né? Então ele está se reunindo com os líderes europeus, ele agora quer se colocar como líder, o Macronzinho, como diz como é que chama? Caio, o alemão, né? É Macronzinho. Então ele veio aqui tentar convencer os líderes europeus a mudar sua política com relação aos Estados Unidos, com relação à OTAN, etc. A coisa está fervendo. Vocês podem acompanhar muito bem aí pelos canais que existem no Brasil. Não estou falando CNN, nem Globo, nem Globo News, não. Tem o canal da Arte da Guerra, tem uma série de canais que vocês podem pesquisar muito bem aí. Eu aqui ainda tenho restrições, tem censura pra caramba. Em toda a comunidade europeia. Eu pego os canais de fora. Do Hindustão, da Indonésia. Tem um muito bom na Indonésia, que eu acompanho. Timor News, né? Entre outros, porque por aqui não dá, né? Então é isso, pessoal. Muita paz para vocês, fiquem na paz até o final de semana. Vamos continuar com esse assunto para poder interligar. Depois eu vou chegar lá na Irmandade da Serpente, na época do Akhenaton e Nefertiti. Como é que quando chegou lá essa distorção da Irmandade da Serpente modificou tudo? E por que o nome dele foi quase apagado da história? Como estão tentando fazer agora de novo? O revisionismo histórico. Vamos arrancar tudo, quebra tudo, destrói, montamos outra história para ensinar para o povo. Tá? Um grande abraço, meu e da Madalena. Até lá.